Afinal, rede social faz mal, internet, uso de inteligência artificial para a saúde emocional, mental e até para a questão do caminho espiritual? Olá, pessoal. Então vamos a mais um vídeo de religião, espiritualidade e temas atuais. Se tudo é narrativa, estamos vendo que dentro do sistema, dentro da religião, as narrativas brigam entre si, modificam-se através dos séculos. Temos uma igreja, né, mal formada em todo o início da Idade Média, mas muito truculenta, destruindo os discursos e as narrativas alheias, que são narrativas, né? Deuses, eu acredito em deuses, né? Então, esses deuses não pode mais, essa narrativa não pode mais. A mitologia é mentira, né? Daí mitomania, né? Mito como mentira, que é uma das ideias que foi veiculada sobre a palavra mito, né? Hoje a gente sabe que são arquétipos, né? Hoje e antigamente, né? Nesse meio aí, né? Onde a igreja entrou com uma ideologia, né? Judaico-romana, controladora e tal, para controlar, né? Não só as massas em geral, mas principalmente o comportamento feminino, né? Para colocar a mulher no lugar dela, porque assim pensava o mundo judaico, né? Eva tem que ficar sob controle para não ficar dando ideia para Adão de comer mais frutos, né? E só produzir frutos. E no Oriente, né? Intocável, os deuses continuam e permanecem. China, agora com a tal da revolução cultural, que não foi só eliminar a questão do Ocidente presente lá, mas absorvendo a ideologia do novo, né, avatar e mensageiro da nova era, que é Marx, né, é um discurso religioso também, né, do sistema escatológico, como eu já disse, né, messiânico, né, transferindo, né, o Deus transcendental para o Estado, né, um Estado e seus asseclas, que são uma espécie de religião, né, o Papa, né, pode ser um presidente, pode ser o líder de um partido, né, sendo militar ou não, né, então a gente tem esta configuração hoje, né, e nesse meio dessa narrativa surge, né, desde o final do século XX, uma tal de tecnologia na mão de quem? Dos que controlam o poder, é claro, dos bilionários, né? Óbvio. Então, as Big Techs são empresas de tecnologia transnacionais, trilionárias, e que controlam, não só controlam, como usam as pessoas como mercadorias, né? Então, a religião, né, é mercadoria, a espiritualidade é mercadoria, eles absorvem tudo, transformando em mercadoria. Então, se você gosta de meditar, eu vou vender mais meditação para você, mas vou colher seus dados enquanto você está lá conectado, fazendo sua meditação, seja de olho fechado, seja de olho aberto, não importa, mas quanto tempo você fica, como você se movimenta, etc. Você só estará livre se você largar o celular e realmente for meditar num parque, numa floresta, num mosteiro, na sua casa, sem o telefone celular, somente quando você desligar o telefone celular, mesmo, né, a gente tem N aplicativos hoje, é uma chuva, né, uma inundação, uma tsunami de aplicativos, todos eles usando o sistema Android, que capta seu gesto, seu olhar, seu movimento e o seu interesse, se vai ter ou não propaganda, aí para você não ter o aborrecimento da propaganda, você paga. Uma internet que começou com gratuidade, hoje, né, como é que eles são bilionários, né, assambarcando dinheiro de bilhões de pessoas, ok?
Então, vou trazer dados aqui para a gente pensar essa questão como que eu faço um caminho de espiritualidade, largando a rede social. Como que eu faço isso, né? Quais são os efeitos sobre o meu mental, o meu emocional e a minha transcendência quando eu uso ou quando eu deixo de usar as redes sociais? E não só as redes sociais, a internet em geral, tá? Então, até porque a internet hoje está muito mais centrada nas redes sociais, as pessoas não leem mais blogs, não leem livros pela internet. Eu não preciso. Aí, às vezes, vai ler no celular uma coisa ou outra, se é que leem. Tem os leitores que são mais saudáveis, justamente porque tem só o livro, apesar de que é cansativo, não é muito dado a estudo, mesmo tablet, são leituras casuais, né? São leituras de fluxo, romances, de todo tipo, né? Narrativas, é, autoajuda, né? Nada de muito estudo pode ser feita, a não ser que você tenha 3, 4 leitores anotando, porque o estudo se faz assim, não tem, sentei aqui, assisti, aprendi. Você não repete nada, nenhum conhecimento é teu. E primeiro vamos falar do impacto da tecnologia de uma maneira geral na saúde mental, inclusive porque hoje os celulares estão vindo sem o uso do fone, né? Que é mais saudável, apesar de que você tem que desconectar um pouco, né? Tem aqueles que tapam totalmente, né? A surdez vai chegar cedo para essas pessoas. Tem o tal no meu tempo, isso aqui chamava-se egoísta, mas nunca se usava o tempo todo. E agora vem o malfadado Bluetooth. E o Bluetooth usa micro-ondas, torrando o cérebro da garotada e de quem usa o tempo todo, né? Dizem que não se pode usar telefone celular dentro do carro, na direção, e agora tem dentro dos painéis a possibilidade do telefone ser atendido e você conversar ali. Ora, é quase a mesma coisa, né? Só não pode segurar o telefone celular e dirigir com uma mão, mas a atenção é reduzida quando você atende ligações dentro do carro, dirigindo em trânsitos ou principalmente em estradas que divide a sua atenção. Não vem com essa história de que temos o cérebro treinado para fazer 2, 3 tarefas ao mesmo tempo, muito pelo contrário, principalmente hoje, em que há um embotamento, tá aí os neurocientistas, professores, pedagogos, psicólogos sérios para provar o fenômeno do cérebro podre, da redução do QI, né, das crianças já com muitas dificuldades escolares, a ponto de alguns adolescentes ou pré-adolescentes de classe média alta fazerem videozinhos como grandes empreendedores, chegando, né, escutar, né, mas aí quem escuta mais são as crianças e os adolescentes, a asneira de dizer que eu não preciso estudar filosofia, que eu não preciso estudar matemática, que eu não preciso estudar biologia, nada, não preciso, só preciso ser rico. E para ser rico, basta dar um golpe de sorte, uma jogada, posso ser um pastor mirim, posso ser um youtuber produzindo qualquer besteirada, né, ou até mostrando como eu jogo, ou como eu vivo, e isto vira conteúdo, né, para as massas que, né, replica, né, é uma espécie de espelho, né, uma sala de espelhos, né, um espelhando o outro, espelhando o outro, espelhando o outro, e ninguém que cresce, ninguém que sai do mesmo lugar, né? Então, isso é muito sério. Então, tem 13, né, malefícios, isso sem falar de videogame, mas 13 malefícios que já estão mapeados pelo impacto da tecnologia na saúde mental por métodos de pesquisas ligados à pedagogia, ligados à Unicef, ligados à
toda instituição, acho que eu pesquisei, ligadas à infância, adolescência, preocupadas com o conhecimento. Então, a primeira coisa, pela Organização Mundial de Saúde, que afeta indivíduos é o uso de videogame. Eles chamam das desordens ou transtornos de games, né? Então, sejam pelo celular, computador ou videogame, prejudica a vida pessoal, familiar, social, educacional, ocupacional e outras áreas importantes do funcionamento do ser humano social, né? Exagerando num homo ludens mais inerte, né? Inclusive fisicamente, especialmente jogos voltados para a violência e contravenção, que são cerca de 65%. Ah, Cris, mas ninguém copia, né? Não, as pessoas não são formadas por filmes, eles sabem que é um filme, eles sabem que é uma novela, eles sabem que é um game. Sabem? Quem é que inventou essa idiotice? Se desde a Grécia Antiga sabe-se o efeito de espetáculos teatrais, depois de livros, depois das séries de televisão e novelas, claro que sabe, é a catarse. O ser humano se identifica, né, com um daqueles personagens, está aí o Zuckerberg para falar, porque ele está criando o Meta, você se identifica com o avatar, cria um avatar, você vivencia aquilo, e você cria uma personalidade diferente, dissociada da sua, chama-se desordem dissociativa. Causa frustração também, além da possibilidade de violência, dependendo do personagem que você se identifica. Então, são fenômenos muito sérios de destruição da personalidade, da mente, da alma humana, em franco retrocesso. Há possibilidade de espiritualidade nisso? Nunca. O físico, né, tanto americano quanto brasileiro, que fazem apologia de um jogo de videogame para alcançar a consciência, é o maior contrassenso e paradoxo que eu vi na minha vida. E não é porque agora tem tecnologia que a tecnologia vai me ajudar a alcançar aquilo que está dentro de mim, que preciso de silêncio, de meditação, de recolhimento, de afastamento de um mundo ilusório, que o próprio físico diz que é ilusório, que é criação, e, no entanto, ele cria uma ilusão em cima de uma ilusão, que é um jogo de videogame, para falar da ilusão. Enfim, tem o medo, né? Mais uma desordem aqui. A primeira foi essa do videogame, que a gente pode depois aprofundar, né? O medo de não conseguir acompanhar as atualizações, chamada FOMO. Então, quando eu tenho medo de não acompanhar, quando eu desligo o celular, quando eu vou fazer um jejum de celular, eu começo a sofrer de ansiedade. E uma ansiedade de ficar atrás, de não ser participante, de não saber da última novidade, seja ela repetida, eco, violenta, de modinha, ainda que eu não vá seguir, ainda que eu não concorde, mas eu preciso saber. Eu preciso saber o que está acontecendo na Tailândia, eu preciso saber o que está acontecendo na Suécia, né? Nas Ilhas Virgens. Eu preciso saber de tudo que for possível, tudo que colocarem no meu feed, as sugestões todas, eu preciso ouvir, shorts, pequenas, né, pequenas informações, 1 minuto, 2 minutos, eu preciso. Então, é um vício, e vicia o cérebro nisso, que não é nem informação, mas efeitos emocionais de conhecimento, pertencimento, participação, ainda que você não saia da sua cama, no seu quarto, no seu apartamentinho, lá no último andar, lá nos fundos, você está lá
sabendo de tudo, participando de tudo. Há um outro também, que eles chamam de JOMO, que é Joy of Missing Out, né? Que seria o prazer e o contentamento, né? A alegria, né? Em desconectar-se das redes sociais e atividades online, buscando momentos de paz e tranquilidade, e aí a pessoa fica totalmente sem uma direção, sem uma orientação, simplesmente só se isolando. Aí nós temos os famosos casos de autismo, que não é um autismo, é isso aqui, é uma desconexão, a pessoa não querer mais participar de nada disso, mas sem uma direção. Então, ela se isola socialmente, o mental começa a fazer o seu processo retroativo, né, interno, de virar um vício, né, de eu estou, né, me deprimindo, me isolando, né, e a falta de espelho, eu posso estar também me achando muito especial, muito diferente, e eu não tenho a relação que ela deve existir, comedidamente, sem exageros, mas que é o espelho para mim, para eu, através do outro, me conhecer ou reconhecer. Né? Então, os isolamentos de monges, eles são com mestres, com uma comunidade, também não é um isolamento de eremita. No eremita a gente nem sabe o que aconteceu, se pirou, se morreu, o que aconteceu, que nem ninguém sabe. Né? Não é o melhor modelo de vida de ser humano. Tá? Ah, há uma nomofobia, que eles dizem que é quando eu tenho medo de perder o celular, de ser roubado, porque toda a minha vida está ali, né? Então, há principalmente nas grandes cidades, um medo extremo, uma ansiedade, né? Para perder a conexão e perder os dados. Acontece que os dados já estão compartilhados, as pessoas não sabem, acham que protegem, que protegem. Antivírus, gente, só protege de ter vírus mais terríveis no seu celular, e mesmo assim alguns passam porque não são tão poderosos. Em computadores ou tablets ou até notes, ainda você pode colocar antivírus um pouco mais potente, mas isso é uma coisa, né, que vem aumentando, que são os worms, são os trolls, então isso é, é muita tecnologia sendo, né, renovada o tempo todo, até mesmo nociva, que rouba dados, né? Invariavelmente a gente escuta, a IBGE roubaram todos os dados, o Google vazou não sei quantos milhões de dados, o Facebook vazou. Vazou ou foi vazado, né? É bem diferente. Vazou opa, aconteceu alguma coisa, alguém invadiu, e foi vazado, né? Alguém vendeu, né? E ganhou muito dinheiro com isso. Porque são dados pessoais, significativos, sensíveis, onde eu posso vender todo e qualquer tipo de produto. Tá? Vocês ficam achando mágico, achando fantástico. Ai, o algoritmo me leu. O algoritmo não leu você, leu parte de você, mas também está lhe impondo gostos, impondo de acordo com a sua idade, de acordo também com seus amigos, e embora não sejam amigos, no seu entorno, da sua cidade, da sua região, tá? E também aquilo que eles querem que você comece a comprar e a cultivar. E você pensa, ai, é uma ideia boa, ai, surgiu no meu feed do Instagram, no meu feed do Pinterest, no meu feed do TikTok, no meu feed não sei de onde, não sei o quê. As pessoas conseguem ter 8, 9, 10 contas diferentes. Conheço pessoas que só no Instagram tem 3, mas, claro, 3 no Facebook, 3 no Thread, mais 2 no TikTok. Por quê? Porque eu quero espionar. Eu tenho minha, tenho da minha empresa, tenho uma de que é espiã, pessoas comuns, adoecidas a esse nível, né, de criar perfis do cachorro, para cachorro não,
não dá like nem posta, né? Mas eu uso o do cachorro, ninguém sabe quem é, não sabe quem é o dono, o cachorro não tem CPF, não tem e-mail, e eu vou lá e hoje o YouTube permite contas anônimas, o Facebook permite, né, no Meta, desde que você diga que é você, mas você pode colocar e programar para ser anônimo e assim por diante, fora os anônimos mesmo, que a gente sabe que tem. Então, você pode ficar com medo de perder seu celular, esse deveria ser eliminado, se você cuidar, colocar ele, então, no seu pescoço, no seu bolso, em algum lugar, porque você já está se contaminando com tudo isso, então, se você colocar ele perto do seu corpo, ou manter um backup, porque as coisas mais importantes as pessoas não ensinam. Mantenha um backup, mantenha as coisas no drive, não use celular na rua cheia de dados, não coloque a conta do teu banco no celular, né? Não coloque a foto dos seus filhos, não coloque a foto. De vez em quando vai lá e limpa. Então, para usar uma tecnologia, é como usar um carro. Revisões, limpeza, né? Tem que fazer toda uma manutenção. As pessoas querem ter um aparelho e usar para sempre, encher ele de um monte de coisa, acessar um monte de sites sem nenhuma segurança, etc, etc, e depois reclamam, né? Então, eu estou trazendo aqui os malefícios, né? E como você vai, né, se dedicar a qualquer transcendência com a cabeça cheia, mas cheia de lixo, de desinformação, de imagens grotescas, dos absurdos que o ser humano é capaz de fazer, né? Que não é mais nem humor isto, já é grotesco, está no nível do grotesco, porque piada faz o cara do stand-up, e mesmo assim, hoje o nível está bem baixo, é só comparar com 20, 30 anos atrás, e vocês vão ver como que desce. Ah, mas 20, 30 anos atrás, é outra geração, sim, mas não era para ser, né, transformada, né, para isso que está aí, né? A evolução deveria existir no sentido de melhorar, de ser mais interessante, mais, né, um humor mais bem elaborado, com inteligência, e não. É xiste, é, é descendo a ribanceira, uso de palavrões, né? As coisas mais banais, mais infantilizadas, de um humor, né, corriqueiro, de rua, está na rede sendo valorizado, né? A obsessão, essa alimenta a vaidade, o orgulho ao extremo e gera também a ansiedade, que é a obsessão de tirar selfies constantemente, compartilhando nas redes sociais de tudo. É um comportamento compulsivo. Se eu vou no café, tem que tirar foto do café, mostrar que eu estou no café, com quem eu estou no café, né? Falar do preço. Eu vou no mercado, eu começo a filmar tudo. Eu não sou aquela que vai dar informação, mas passo a dar. Aí eu vou na rua, tiro foto, faço isso. Na foto é para mim, para um estudo, para uma pintura, para um croquis, eu não digo nada. Mas a maioria tira para se exibir, não é nem selfie. Eu digo foto é uma coisa, né? Quando você tira foto dois lugares, né? Estou passeando, mas a selfie, né? Para compartilhar, principalmente em redes sociais que são públicas, que se a rede social deveria ser social do seu grupo social. Então, vou compartilhar com a minha família. Vou lá no botão e coloco particular, né? Familiares, né? Ou então só círculo de amigos. Não, eu quero ser vista publicamente. E isso alimenta uma vaidade e uma ansiedade, porque eu vejo o número de curtidas, esse não me satisfez. O que foi que aconteceu? Sou eu que não estou bonita? É o local? É não sei o quê? E vai de novo tirar mais selfie, né? Ah, a prática de ignorar a companhia de outras pessoas, quando você leva o celular para reuniões, né? Para jantares, para o encontro no café. Eu já vi, vamos marcar um encontro no café para conversar? Vamos. E a pessoa ficar com o celular do lado e o tempo todo, e aquele celular acho que tem um flash, né? E aí dá aquele flash, assim, você fala, o que aconteceu? Aí a pessoa, não, que alguém está me chamando, tem uma postagem, quer dizer, e aquilo não para. Saudade do tempo em que eu sentava no café e conversava 2 horas sobre coisas importantes, sobre vida, ou apenas discutindo com uma pessoa que
eu admirasse, a pessoa me admirasse, amigo, amiga, colega de faculdade, discutindo coisas, hoje não tem. Vejo casais e famílias, cada um no celular com a cabeça assim, que parece, né, o próprio F do Facebook, né, fora daquele lugar. Eu estou, meu corpo está no café, meu corpo está no restaurante, meu corpo está naquela reunião, mas a minha mente, minhas emoções, meu espírito está em outro lugar. Então, eu já estou dizendo que a pessoa não quer, né? Já estou dizendo que eu não quero a pessoa, né? Então, é isto passa como mensagem principal, né? Então, ignorar, ser indiferente à companhia de outras pessoas, prejudicando a interação social e presencial. Principalmente se a pessoa, né, ali tem uma verdade sobre mim, quer conversar, quer me dar um toque, mas eu tenho 10, 100 pessoas que lambem, porque eu só coloco, né, o que eu quero que seja a minha vida, não a minha vida, mas a melhor imagem. Eu uso filtros, eu uso maquiagem, eu finjo que estou bem, rica, saudável, não sei o quê, e, né, de bem com a vida, e na verdade não é, na maior parte das vezes, né, muitos e muitos filtros, e quando não são os filtros celulares, eu vou para os, né, consultórios, colocar uma sobrancelha assim, um botox assado, ai, Cristina, mas tem que cuidar da aparência, neste nível, e a parte interna? Que diz respeito à sua saúde interna, de seus órgãos que não têm botox, que não têm plástica, a sua saúde mental e emocional e a sua transcendência. Hum? Ah, mas isso não aparece no Facebook. Oh, então estamos ficando rasos, como folhas de papel lisas, sem profundidade. Ou seja, estou eliminando tudo que em mim é humano. Eu viro máquina, robô, um código de barra vendável, manipulável. O vício em tecnologia é uma espécie de dependência digital que é caracterizada pelo uso excessivo, compulsivo de dispositivos eletrônicos e tecnologia, inclusive na casa toda, com o risco de você acabar ficando presa se alguma coisa der um pane, ou se faltar a luz, você vai ficar com a casa toda aberta, se tudo estiver dentro, né, dessa tecnologia, porque ninguém pensa nos blackouts da vida. O pavor que aconteceu há pouco tempo em Portugal e Espanha, de ficar sem luz, não é sem luz, né? Sem luz, eu acendo vela, eu acendo lampião, eu acendo uma lanterna de LED, estaria tranquilo, né? Mas e se eu tenho coisas ali, portas, portarias, né? Dispositivos de segurança, de alarme, tudo conectado na internet? Eu estou como em 1900, numa situação que não é bem de 1900. Nem mesmo o policial vai conseguir chegar na sua casa, ou no seu bairro, ou atender um chamado. Ninguém, porque não vai funcionar. Sem rede, sem Wi-Fi, sem dados móveis, quando tem blackout, é tudo. Então, a humanidade está pendurada em algo que é vulnerável. Nunca esteve assim. Nunca. Fomos tão vulneráveis quanto agora. E é por isso que dá esses problemas, né? De guerra daqui, guerra de tarifa, vou cortar, vou fazer, vou acontecer. As ameaças não precisam ser nem de mísseis, guerras e bombas, né? Temos os casos chegando no extremo, mas se eu não gosto do que você está fazendo, eu vou cortar a sua luz. Eu não vou mais te dar diesel, eu não, que nem dá, né? Vender. Eu não vou mais te vender diesel, eu vou colocar tarifas, eu vou colocar não sei o quê. Então, toda essa manipulação cria mais terror, mais medo, mais ansiedade e haja Rivotril nessa terra, né? Porque ninguém resolve fazer um desligamento, fazer uma meditação, tomar uma fitoterapia, uma, um mulungu, um chá de mulungu, acalma, que é uma beleza, né? Tem fitoterápicos, né? Ou se acalme,
né, que também ajuda, né, chazinho de melissa, camomila, bota o mulungu, você vai ver que beleza que vai ser, passiflora. Não, vamos direto para o Rivotril, e pior que Rivotril. Há quem esteja tomando drogas muito mais pesadas, e forte daí que todo esse movimento antidroga é importante, porque as pessoas estão passando a mão, né? Comprando o que não era para comprar, né? A questão de ser ignorado quando eu mando uma mensagem, né? Eu mando uma mensagem no WhatsApp, a pessoa tem que visualizar, tem que responder na hora. Eu não quero saber se ela está no ônibus, se está no elevador, se não está sem dados móveis, eu fico ansiosa, né? Então, é assim, me deixou no vácuo, me deixou no vazio, né? Isso gera angústia e gera também a grosseria, gera, às vezes, brigas onde não deveria existir, né? Mal-estar. Porque é como se você tivesse que estar com o celular até debaixo do chuveiro, no banho, no banheiro, na cama, em tudo quanto é lugar. Por que não? Diriam os viciados. Por que não? Tem um fenômeno interessante também, que é a cibercondria, que é a tendência a pesquisar sintomas de doenças na internet, levando a interpretações exageradas, ansiosas dos resultados e até engendrando, porque o hipocondríaco, ele não tem a doença, mas ele conhece a doença, ele começa a sentir. Então, se vem uma reportagem, se algumas pessoas estão sofrendo aquilo, ele também está. Porque o hipocondríaco, ele chama atenção, na pessoa que está no estado vulnerável, chama atenção pela doença. Esse não fica curado nunca. Teria que ter uma reprogramação dele se aceitar, né, como pessoa, sem ficar doente. Sabia que você pode ser amado sem estar doente? Não. Eu só vou ter atenção e ser amado quando estou doente. São pessoas que só receberam atenção quando tinham um resfriado, tinham um mal-estar, né? E quando estava bem, não tinha atenção de ninguém. Acho meio estranho isso, mas assim é, né? Ou até mesmo para manipular, com as pessoas que manipulam, né? Inclusive, uma amiga minha, professora de inglês, perdeu um pai por causa disso. Porque ele manipulava as três filhas, dizendo que ele morava sozinho, cada uma tinha a sua vida, e ele muito egoísta e carente, porque já estava viúvo, né, foi depois que a mulher morreu. Ele, aliás, tinha uma que morava com ele, mas claro, não fica o tempo todo porque tem que trabalhar, né? E ele ligava para as irmãs, as outras duas, para dizer: estou morrendo, estou com gripe, estou com febre, estou com dor de barriga, estou à beira da morte, não sei o quê. E sempre fez isso, tá? Um dia, essa filha que morava com ele fez uma viagem, mas ela foi tranquila porque as outras duas moravam relativamente perto, lá no Rio, né, na Tijuca, ali, tudo meio, mais ou menos na Tijuca. E ele começou a ligar, dizendo que estava morrendo, estava morrendo. E nenhuma das duas acreditou. Ah, tá, pai, eu vou depois. Não, pai, fulano já está chegando aí e tal, né? Ela só fez uma viagem, um passeio. E quando ela chegou, o domingo à noite, ele estava morto. Mas ninguém acreditou. Então foi muito impactante, porque gera uma culpa, mas na verdade é a tal história do mentiroso que manipulou, que era hipocondríaco, inventava uma série de coisas e acabou morrendo sozinho, sem cuidados, sem atenção, e não precisava, porque elas estavam sempre presentes. Então, tem gente que manipula a esse ponto, acaba, às vezes, sendo tiro pela culatra ou não. Tem pessoas que levam uma vida, eu já vi, principalmente mulheres, mas alguns homens, né, que não vivem enquanto o pai ou a mãe não falecem. Sim, é o pai e a mãe que deveria, sabe, deixar, não chamar tanta atenção, não ficar com aquele cuidado excessivo, né? Tudo isto impacta mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. E ainda vem em religião dizer, porque tem que fazer, porque é teu karma, é tua obrigação de filho, né? Porque o Deus vai ver, tudo Deus vai ver, só que Deus não vê nada, né?
É uma contradição que existe na sociedade que diz que não há um Deus que não vê nada, e ao mesmo tempo Deus vai ver se você cuidou da mãe, do pai, e se você mora em outro estado, em outro lugar, sobra para quem? Então, essas coisas com a internet, né, ficou pior. Poderia ter melhorado, mas fica pior, né? Tem quem tenha fadiga excessiva, né, burnout, ou até náusea e vertigem, confundida com labirintite, pelo uso excessivo de interação em redes sociais diversas, querendo consumir tudo de todas as redes. Então, a pessoa está no YouTube, daqui a pouco passa para o TikTok, daqui a pouco passa para o Instagram, e fica, e eu quero ver mais vídeos de gatinho, quero ver mais vídeos de bebezinho, quero ver mais vídeos de não sei o quê. E muita venda de charlatanismo, né? De terapias mal feitas, só para vender, porque não são pessoas oferecendo terapias para ajudar. Né, mesmo que seja um custo X ou Y, não, eu vendo a minha terapia, porque se eu for atender, eu vou ter muito trabalho. Né, então, se eu colocar lá, eu atendo pessoas, eu só posso atender uma pessoa por hora, ou no máximo meia hora, 40 minutos, e se eu vender, eu vendo para 400 pessoas, e num fim de semana, eu ganho milhões. Isso está à torta direita, e as pessoas estão achando que ao fazer um curso de terapia, que o próprio terapeuta já foi um péssimo terapeuta formado, tem uns montes na internet, e aí eu pago 4.000, 2.000, 1.000 e-books que são copiados por IA, sendo vendidos a R$ 197,90 para você, que você praticamente vai baixar, vai deixar ali, nem vai aplicar, nem nada, né? Porque você vai continuar indo, né? Procurando mais um, mais um, mais um. Então, esse é um fenômeno, né? O que era de feira, hoje está na internet. Nós temos fisicamente a síndrome do pescoço de texto, que chama text neck, né? Que é dores e lesões na região cervical, causadas pela inclinação constante da cabeça a olhar para os dispositivos móveis, que seria isso aqui, né? Mas também o pessoal que joga, né, videogame, ou que fica muito em Smart TV, ou computadores, né, ou mesmo tablet, há uma projeção cervical, hoje, né? Conversei com 2 osteopatas, tá? Uma até que me atende, que é uma projeção, porque os olhos, quando focam em algo, contém emocionalmente né, uma cena, alguma coisa, interesse e tal, há uma projeção natural, né, do pescoço, ó. Faz isso aqui, né? Então, você tem que estar sempre puxando para um alinhamento, né? Quem vai fazer meditação começa a sentir dor na cervical e, por compensação, lombar, porque quando você joga a cervical para frente, há uma compensação, né, lombar. Isto falando só de quem está reto, porque há pessoas que fazem isso deitadas, né, que provocam, né, deslocamentos, né, que fazem mal recostadas, posturas completamente antinaturais. Ah, mas eu faço pilates 2 vezes por semana, grandes coisas. Não vai endireitar tudo que você provoca. Você vai começar a sentir com a idade que você vai precisar mais do que ir no pilates, ok? Né? Você tem a fadiga ocular, dita também por oftalmologistas, conheço, né? Que é resultante da exposição prolongada a telas, que causa olhos secos, visão turva e dores de cabeça e possíveis rompimentos, a partir de uma certa idade, rompimentos de capilares que aparece manchinha aqui, manchinha ali, às vezes a manchinha você nem vê, que está na sua íris, né? Mas são manchinhas que aparecem pela tensão ocular, pelo excesso, né? Isso que eu falo, dá atenção. Fica assim. Mas a pessoa perde de vista isso. Há exercícios,
que minimizam isso. Você tem que, depois de 40 minutos, que eu acho até muito, mas 40 minutos, né, de uma atenção, olhar para uma paisagem, uma janela, um lugar distante, levanta, bebe uma água, vai olhar para algum lugar. Então, tem medidas para diminuir. Mas criança, adolescente e jovem adulto não fazem, não obedecem regras, acham que são poderosos, que não vão acontecer com eles. Esses são os mais vulneráveis. Principalmente quanto mais cedo, pior. Tá? Há um, uma intensidade por causa dessa tela, né? A tela do celular, a tela não só da televisão, mas do celular, do computador, né? Para provocar insônia, porque o tipo de luz vai alterar o funcionamento da sua glândula pineal através da luz que entra no, pelo cérebro, né? Pelos olhos, né? Vai para o cérebro, e a pineal, né? Que está lá no centro, não é aqui, ela está lá dentro, tá? Tem gente que pensa que é aqui, que vai abrir um buraco aqui, não existe isso, né? Está lá dentro, e esta pineal, que é responsável pela transcendência, pela memória de sonhos lúcidos, ela está danificada. Ela não funciona corretamente, porque você coloca a luz quando ela deveria estar no escuro, ou a meia luz, né? E aí ela não produz hormônio, né? Melatonina, que é o responsável pelo sono profundo e tranquilo, pelos 3 tipos, né, de sono, inclusive 3 estágios REM, onde você pode ter contato, você pode ter, né, efeitos da sua meditação diária, lembranças. Cris, eu não sei se eu tive contato. Cris, eu não me lembro do sonho que eu tive, pode ser que seja sonho lúcido, voltei. Um pesadelo todo mundo lembra porque ele pega pelo lado emocional mais terrorífico, né? E estamos viciados nessa parte, né? Medo, terror, sempre pega, né? Ansiedade, angústia, medo, terror é as bolinhas da vez, né? E os sonhos lúcidos, possíveis, de um contato, de um sonho de alma, né? Segundo Jung, que a alma traz para você alguma mensagem do que você está precisando, se você está se expondo muito, se você está assim, o assado, né? O subir escada, descer escada, pegar elevador, não pegar elevador, se eu vejo jacaré, se eu vejo rato, se eu vejo aranha, tudo isso tem significado, né? Para a alma. É estudo. Não se pode desprezar estudo de profissionais e profissionais como se hoje estivéssemos com a tecnologia completamente robotizados, né? Estamos como máquina, reificados como coisas. Não, não estamos. Você pode até querer estar, mas continua sendo analógico. Você jamais será digital. A sua inteligência não é digital, o seu corpo não é digital, a sua transcendência não é digital, tudo é analógico e é holístico, não é uma invenção, né? E vai impactar, né, impactando aqui, impacta a hipófise, vai impactar a glândula, né, tireoide, vai impactar a suprarrenal, e aí vai aumentar o cortisol, e aí vem as insônias, burnout, tome remédio, né? Enfim, ansiedade, depressão, dependências e problemas posturais, como eu já falei, diversos, né? A questão, né, com relação à religião e espiritualidade, é que quando você usa um artefato desse, completamente distante, digital, frio, para fazer um contato espiritual, um caminho espiritual, é praticamente impossível, né? Usar a internet, por exemplo, eu tenho grupos online, né, com reunião, né, naquele momento, como se fosse uma chamada, né, de vídeo, né, uma chamada telefônica, mas todos fazem prática, fiz uma imersão agora, durante 3 dias, né, foi quase 4, mas 3 dias, porque ainda fiquei um pouco mais, sem a internet. E acredito que muitos sentiram, né, aquele início, né, da ansiedade de não usar, mas havia o grupo que, apesar das meditações e silêncio, de todos os exercícios que fizemos, havia a interação na hora de um almoço, na hora de um jantar, né? E o silêncio é fundamental para um caminho de espiritualidade, né? Quanto mais barulho, menos
perto de uma transcendência estou, menos perto do que podemos chamar o todo, o divino, né? É comum nas EQMs falar-se de blocos de pensamento, bolinha de luz, consciência, EQM. A pessoa não está, às vezes, nem buscando o caminho espiritual. Sofreu um acidente, né, uma doença, um erro médico que provoca uma EQM, a pessoa vai ter um contato positivo, negativo, mais assim, mais assado, onde não há barulhos, onde há mais calma, mesmo que seja num lugar mais denso, também não há barulhos. Você vai ver que está escuro, está denso, está estranho, né? Mas não há falação. E isto é fato. Será o caminho de cada um quando daqui deixar a sua unidade carbônica e for para outra dimensão. Ok? E tem uma coisa mais agravante. Através dessas redes sociais, o terror, o medo, a angústia, a ansiedade tem sido moeda de troca, tem sido um dos problemas mais sérios cultivado em toda a humanidade para a venda de remédios psicoativos que pioram o seu cérebro, o seu funcionamento, causando uma dependência não só da tecnologia, mas uma dependência farmacêutica, uma dependência de sistemas médicos nocivos, que não curam, que administram os males quando não cultivam junto os males. Estão aí médicos para informar, né, sobre esse problema, Dália Laster, Laí Ribeiro, Dr. Demen e tantos outros ligados a uma medicina, Rafael Tintim, que é um rapaz novo, né, também trazendo uma medicina holística, uma medicina integrativa, né, e, é claro, fazer exercício, respirar, meditar, né? Desligar-se da rede social faz parte de qualquer terapia, tratamento, só considerando a parte holística, mente, né, emoção e corpo, que dirá fazer um caminho espiritual. Ego não faz caminho espiritual. Ego doente, pior ainda. Ego tomando remédio, ego se drogando, não tem caminho espiritual. O caminho espiritual é uma alma saudável dentro de um corpo saudável para fazer um caminho de transcendência real, verdadeiro. Não, existe, não tem essa coisa de, mas com boas intenções. Eu vou à igreja. Parabéns. Você está alimentando a igreja, está dando dízimo para o padre, para o pastor, está sustentando ele. E só. E só. Então, faça uma boa reflexão, né? A partir disso, eu vou trazer outros temas, ainda vou continuar falando de inteligência artificial, talvez eu traga, tem uma outra história que eu vi, muito cabulosa, sobre o uso de inteligência artificial. Veja, ela não é uma inteligência, ela é um modelo de linguagem. Ele a IA é um modelo de linguagem um pouco mais aperfeiçoado dessas que vocês têm em site, né? Converse aqui no WhatsApp para resolver problemas, aquilo ali é bem precário, né? Mas já responde alguma coisa. A IA, o ChatGPT, o Claude, o Grok e outras, né? O Copilot ou Copiloto, o Gemini, vão te dar respostinhas que você pode ler na Wikipedia, você pode ler em outros lugares. E, gente, livro não está nem mais sendo uma coisa, que vai gastar papel ou tinta. Tem PDF, tem uns tem o leitor da Barnes Nobles, que tinha da Livraria Cultura, tem o Kindle. Você comprou, ali você vai botando tudo, inclusive tem uma biblioteca gratuita. É preciso ler, é preciso, sabe, exercitar esse cérebro para fazer até o caminho espiritual. Então, assim, eu tenho um curso sobre um livro de memória, primeiro livro. O segundo vai sair também ainda este ano, né, é bem extenso, mas tem que ler
para acompanhar o curso, para entender que mensagem é essa transcendente tão atual para nosso século XXI. Veio do século XX, mas 100 anos depois, ele é mais atual e mais urgente ainda. Tá? Então, pensem, comentem, né? Coloquem aí o que vocês querem, às vezes uma dúvida de algum tema atual que possa ser comentado, mesmo que seja um pouco sensível, né? A gente bota como não listado somente para as pessoas que têm interesse, né? Não estou querendo provocar nada nem ninguém, não é para criar polêmica, só é para esclarecer. Gente, até Sadhguru é provocado na Índia por toda a caridade que ele faz, por todo o movimento, né, que ele faz de yoga, de caminho de espiritualidade, até ele recebe pessoas que não estão satisfeitas. Isso sempre vai existir no mundo, porque estamos ainda numa condição dual. Mas o caminho de espiritualidade que eu oriento é para uma unidade, é para acabar com esta dualidade, fazendo você subir a sua vibração para uma unidade. Para, como é que você vai encontrar ou se unir com um todo ou com alguma coisa mais transcendente, se você está sempre dividido, e mais do que dividido em dois, mais do que uma dualidade, você está fragmentado ou fluido. Fluido não chega a lugar nenhum. E você, na água, você pode fluir para um oceano e se dissolver, mas você pode fluir para as águas dos esgotos mais profundos também. O caminho da água ninguém sabe qual vai ser. Portanto, você não é uma água, você é um ser humano transcendente, luz, com muita dimensão, né, para você poder fazer o caminho. Então, até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.